Olá, paz seja com todos os irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da enquete que eu postei na página retratando a questão da igreja como tribunal ou como hospital. Acho que os irmãos se lembram que nós tivemos uma votação, se encerrou no último dia 27, se eu não me engano, e essa votação ela foi até expressiva, foram 82 votos, sendo que 59 votos foram a favor da igreja como tribunal e 25 a favor da igreja como hospital. 70%, 30%. 70% viam a igreja como tribunal, 30% viam a igreja como hospital. Como é que nós precisamos ver essa questão? Bem, antes de mais nada, o objetivo meu na enquete era única e exclusivamente conhecer a opinião das pessoas, sondar um pouquinho essa questão da opinião dos irmãos sobre o assunto e, ao mesmo tempo, fazer-nos refletir mais seriamente sobre a questão. Eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vou ler somente os versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender que Jesus aqui estava no contexto de controvérsias. No verso 3 aqui do capítulo 2 de Marcos, nós vamos encontrar Jesus ali numa controvérsia por causa da cura de um paralítico, né? Jesus ali vai, no verso 10, provar para os fariseus que ele era capaz de perdoar pecados. Os fariseus vão considerar a fala de Jesus blasfema, tá certo? Uma blasfêmia era uma profanação, era uma palavra que se proferia irreverentemente contra Deus. Então isso era visto como uma blasfêmia. E eles entenderam que Jesus Cristo perdoar os pecados daquele paralítico era uma questão blasfema. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, mesmo o Messias não poderia perdoar pecados. E a gente entende isso facilmente quando a gente entende a questão da divindade de Cristo, que é um outro debate, né? A divindade do Messias. Enfim, o Messias não seria Deus. Ele era o Messias, mas não Deus. Aí entra a questão da doutrina da Trindade e etc. Então, no espectro judaico, mesmo o Messias não poderia perdoar pecados. O único que poderia fazê-lo seria Deus. Portanto, existe uma controvérsia ali porque eles entendem que Jesus Cristo havia blasfemado. E de acordo com a lei de Moisés, a pena, nesses casos, era a pena de morte, de acordo com Levítico 24, 16. Vale a pena nós entendermos que Jesus ali, quando cura aquele paralítico, ainda nesse contexto, três coisas ficam evidentes ali. A primeira, Jesus conhecia os pensamentos dos escribas e fariseus do seu tempo. A segunda, Jesus realiza efetivamente a cura daquele paralítico. E a terceira, Jesus perdoa efetivamente os pecados daquele paralítico. Então a gente está num cenário de controvérsias. E, evidentemente, dentro desse contexto, os pecadores nos quais Jesus Cristo no seu ministério veio perdoar, incluíam também os publicanos, como Levi ou Mateus, né? Ou seja, os cobradores de impostos. Eles também tinham uma necessidade, assim como os demais, de uma cura. Evidentemente, aqui a gente não está falando
de uma cura física apenas, mas de uma cura espiritual. E é disso que o texto que nós lemos fala, evidentemente. Quando a gente lê aqui o texto bíblico, algumas coisas a gente já perde. Primeiro, existe a questão do nome de Mateus e Levi, uma tradição que sugere que o nome dele Levi era o nome de batismo e Mateus foi um nome posterior, né, adotado. Mateus significa, se eu não me engano, dom de Deus, tá certo? Então ele recebe esse nome quando se torna apóstolo. Isso é uma tradição que diz isso. A mudança de nomes era uma coisa comum dentro daquele contexto. Quem era Mateus, quem era Levi naquele contexto? Como eu já disse, um cobrador de impostos, trabalhava ali provavelmente para Herodes Antipa, que era tetrarca na Galileia, né? E, obviamente, ele era muito desprezado pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, por ser visto como um traidor, uma vez que ele estava cobrando impostos para Roma, que estava oprimindo os judeus. Então, eles não eram bem vistos. Aparece aqui também os escribas e os fariseus, né, que significam literalmente os separados. Os fariseus, eles foram os desenvolvedores daquilo que se conhece como tradição oral, Talmud, Mishnah, por exemplo. Eles eram vistos naquele contexto como os intérpretes da lei, por isso escribas. Eles eram extremamente legalistas, com inúmeras questões de interpretação da lei, e eram muito apegados a questões litúrgicas, né, e cerimoniais da lei, ou práticas litúrgicas e cerimoniais da lei. Jesus Cristo, quando vem no seu ministério, ele vai se deparar com esses escribas, com esses fariseus, que vão vê-lo comendo com publicanos e pecadores. E eles então vão perguntar aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então vem a fala do texto que nós usamos aqui como base, Jesus Cristo respondendo que os sãos não precisam, não necessitam de médico, mas sim os doentes. E ele diz que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Ou seja, Jesus Cristo compara o seu ministério ao ministério de um médico. Ao comparar o seu ministério ao ministério de um médico, Jesus Cristo está comparando os pecadores a pessoas doentes, que precisam de cura, precisam de tratamento. Agora, o mais interessante aqui nesse texto é o contraste, aparentemente irônico, que Jesus Cristo faz. Porque ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então ele faz um contraste ali, aparentemente irônico, né? Por quê? Porque os justos, muito provavelmente aqui, dentro do contexto da ideia de Cristo, a quem ele se refere, seriam aqueles que eram os conhecedores da lei, aqueles que ensinavam a lei mosaica, aqueles que ensinavam todas as questões da Mishnah, do Talmud e etc. Muito provavelmente Jesus estivesse se referindo a estes que ele também Jesus os via como legalistas, como eu já disse. Então, Jesus Cristo diz, eu não vim para esses que, por se acharem justos, não se consideram necessitados de um médico espiritual, também não se veem doentes. Eu vim para os pecadores, porque estes sim são doentes e entendem a necessidade do pecado. Então ele explica por que ele estava ali sentado com aquelas pessoas que na época eram vistas não com bons olhos por aquela sociedade. A grande lição que nós tiramos de um trecho como esse aqui é a lição de que Jesus Cristo veio preocupado com um problema que assola toda a humanidade, que é o problema do pecado. E ele veio como médico, como aquele que pode resolver esse problema. E a Bíblia é muito enfática em dizer, né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele veio e nos vivificou.
né? A Bíblia é muito enfática ao dizer, né, que em Cristo nós já não estamos mais sob o domínio do pecado. Então, realmente, o sacrifício de Cristo, né, tem efeitos poderosíssimos no que tange a questão da expiação do pecado. E Jesus Cristo, então, não faz acepção dentro desse contexto de pecadores. Ele entende, como Paulo disse, todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus. E Jesus Cristo disponibiliza, né, os efeitos do seu sacrifício a todos aqueles que creem, né, na eficácia, que seriam os pecadores. A grande missão da igreja, ela gira justamente em torno destas pessoas, os pecadores, a raça humana decaída por causa do pecado e que precisa ser alcançada imediatamente pela graça de Jesus para alcançar salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de restauração. Por isso que em certa ocasião Jesus Cristo vai dizer o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E não o jugo pesado da religião legalista. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o Evangelho vem trazendo essa proposta graciosa da parte de Deus, essa oferta gloriosa da parte de Deus ao homem. Né? Não são inúmeras práticas legalistas que vão trazer a cura aos homens. O que vai trazer a cura aos homens é a fé em Jesus Cristo. Né? É a fé no poder e na eficácia do sacrifício de Jesus como Senhor, como Salvador da raça humana. E a religiosidade muitas vezes pode estar agindo como os escribas e fariseus agiram aqui nesse contexto, de forma muito legalista, a ponto de não estar dando a devida atenção àqueles que mais precisam e àqueles que são alvo, diga-se de passagem, da missão da igreja, que são os pecadores. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós precisamos levar esse evangelho. Nós precisamos dar continuidade ao ministério de Cristo. A igreja foi estabelecida para isso, para dar continuidade àquilo que ele iniciou. E ele veio com a proposta de ser ou de trazer a cura para os enfermos. A igreja precisa ser esse hospital. A igreja precisa ser esse ambiente que propicia às pessoas a cura espiritual. Né? A igreja precisa ser um lugar de cura e não um tribunal, um lugar de juízo. Com isso eu não estou dizendo que a igreja não possa fazer juízo em ocasião nenhuma. Aí é um outro assunto, quem sabe numa outra ocasião a gente vai tratar disso. A igreja julga, sim, inúmeras coisas. Mas nós não legislamos sobre o destino eterno das pessoas. Nós não somos juízes e legisladores da vida das pessoas em si. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Precisamos levar as pessoas à cura. Precisamos mostrar que só Jesus pode libertar o homem. Por isso ele disse, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E é por isso que Jesus Cristo encerra, e eu gosto muito do Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. A igreja é um lugar onde se deve exercer a misericórdia. E a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, que Deus em Cristo nos dê graça, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós novamente compreendamos a nossa vocação como igreja, o nosso papel fundamental e mais importante. A nossa prioridade não são coisas, objetos, eventos, não, construções, não. A nossa prioridade são vidas. A nossa prioridade é a mesma de Cristo, vidas. E Jesus Cristo veio para essas vidas
e elas precisam ser alcançadas. E essas pessoas serão alcançadas se nós apresentarmos Cristo a essas pessoas. Tá certo? Que Deus em Cristo abençoe. Espero que os irmãos reflitam e sejam edificados por essa palavra. Deus abençoe a todos.